nosso entrevistado de hoje, Tom Maior, já ex-prefeito da cidade de Juripiranga por 2 mandatos, 8 anos à frente do município, e conseguiu fazer o seu sucessor, que deixou no poder o atual prefeito Dr. Paulo Dália, e depois, né, cada um caminhou, seguiu seus lados, e enfim, hoje ele é oposição aqui no município de Juripiranga, vai bater um papo conosco, falar das perspectivas para 2020, falar também, né, do seu trabalho, o que é que ele tá, como é que ele está vendo o cenário da política, como é que ele está vendo aí essa situação todinha que está acontecendo aqui na nossa região. Tom Maior, já boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos que fazem a Radical. Boa tarde a toda Juripiranga e Ibiranga e a todos os amigos que estão aqui presentes na rádio e quem está nos escutando em casa. Vamos bater um papo aí bem gostoso, mostrar algumas ações nossas durante o período que eu estive à frente da prefeitura. E você vai ver que a gente trabalhou muito, viu? A gente trabalhou muito para resgatar a autoestima do nosso povo, para mudar realmente Juripiranga, para fazer Juripiranga ficar acreditada, ter crédito com a praça e para transformar o nosso município. Nós trabalhamos muito, pegamos, como se diz, terra arrasada. Eu estava olhando aqui um relatóriozinho que eu recebi da educação na época, coisas básicas mesmo, a gente teve que fazer porque não tinha estrutura nenhuma. Mas quem entra nessa vida tem que estar disposto a tudo. Então, graças a Deus, tive disposição, tive pessoas importantes ao meu lado que me ajudaram a transformar Juripiranga. E hoje Juripiranga é uma cidade, tenho certeza, com um padrão de vida muito melhor. São 3h23. Tom, muita gente sabe um pouco da sua história e muita gente também não sabe muito da sua história, né? Como é que Tom iniciou-se na política? Quem foi as pessoas que ajudaram o Tom a chegar na política? Danilo, veja mesmo, a consequência natural da vida, né? Eu, filho de Juripiranga, meus pais, meus avós, meus filhos, meus netos, quer dizer, a família toda aqui na cidade. E o que eu via, indo lá em 98, 2000, eu vi nosso município ser chamado Patinho Feio da região. A gente via Camutanga melhorando, a gente via Ferreiros melhorando e Juripiranga cada vez pior. Chegou ao ponto naquela época de um caminhão virar no centro da cidade, na avenida central da cidade. Outro caminhão atolar na rua principal. Então isso foi marcando e foi me tocando. Então em 2000 resolvi ser candidato, sem estrutura nenhuma, sem pensamento de política assim mesmo nenhum, mas com a grande vontade de fazer Juripiranga melhorar e crescer. Infelizmente na época não obtive resultado. Foi muito bom porque de qualquer maneira adquiri muitos amigos, algumas pessoas começaram a acreditar no nosso trabalho. Em 2002 já veio a eleição de governo, onde meu pensamento na época era até nem continuar em política, porque é um prejuízo eterno. Quem entra nisso pensando no bem de todos sabe que é um prejuízo eterno. Mas veio a eleição de 2002, onde me vi obrigado a participar, que na realidade só tinha o prefeito na época, que era Arnaldo, e criamos a oposição a ele, que era justamente o nosso grupo, né? E Cássio foi eleito. Minha deputada na época era Estefânia Maroja. A gente deu uma votação muito boa aqui em Juripiranga, sem estrutura nenhuma, sem nada, só através dos amigos mesmo. Foi uma votação muito boa. Mas Estefânia não foi eleita. Então, na época apareceu uma luz, eu digo assim sempre, na minha vida, que foi Rômulo Gouveia. Nunca tinha visto o Rômulo, não conhecia, não sabia nem quem era. Mas Rômulo, através do pessoal aqui da região, aqui falaram do meu nome, ele mandou me chamar para conversar com ele. E foi uma amizade que durou até o fim da sua vida, que foi o ano passado, né? E muita parceria, ajudou muito Juripiranga, ajudou muito o nosso município, pessoas, particularmente, ele ajudou muito também aqui. Então, a partir daí, em 2004, fui naturalmente o candidato natural da oposição fui eu, e obtivemos a vitória. E a partir daí, digo sem sombra de dúvida, Juripiranga mudou. Mudou e transformou. Quem se lembra de Juripiranga antes,
Aí a pessoa, o dia a dia faz com que a gente esquece, mas é bom começar a se lembrar, ver como era nosso município. Como é que foi quando a primeira vez que você pegou o município e recebeu o município? Como é que você recebeu a primeira vez o município? Como é que você encontrou o município na época? O Danilo, veja mesmo, um município desacreditado. Um município sem estrutura nenhuma. Para você ter ideia, no dia da posse, algumas pessoas que estiveram ouvindo e participar disso, eu acho que vão se lembrar, caiu uma janela lá da prefeitura. Uma coisa totalmente absurda, eu não sei como é que se trabalhar. Para você ter ideia, a prefeitura só estava um computador funcionando, e assim mesmo com muita dificuldade. Josivaldo na época já entendia de computador, de informática, essas coisas, já deu uma ajeitada dele para trabalhar alguns dias até começar a adquirir outros. Não tinha gabinete de prefeito, não tinha estrutura nenhuma para receber ninguém. Se a gente fosse receber alguém lá na prefeitura, tinha que ser no corredor. Passei 3 ou 4 meses recebendo pessoal no corredor. Quando tinha um assunto mais importante, que tinha que pedir a sala do secretário, eu ia conversar na sala do secretário. Aí eu digo, não, tem que estruturar ao menos, no mínimo, o ambiente de trabalho da gente. Aí recuperei a prefeitura, deixei ela modernizada, começamos a adquirir computadores. A pessoa, você pega uma prefeitura, o cara pensa, é um computador, o cara pensa até que é mentira, mas naquela época foi uma coisa impressionante, não tinha estrutura nenhuma. E assim foi toda a cidade. Eu estou em todas as áreas, na saúde, na educação, não tinha estrutura nenhuma. Então, esse foi o pior de tudo, foi sempre começar do básico. Eu estava conversando hoje com o neto do meu filho, e ele me lembrou do dia 31 de dezembro de 2004, quando foi negócio de meio-dia, 1h da tarde, chegou uma pessoa lá e deixou um Uno branco que a prefeitura tinha, deixou lá na frente do mercado. Eu estava lá para dentro, aí quando veio, chegou, o pessoal da prefeitura deixou esse Uno aqui. Eu digo, eu quero o carro da prefeitura aqui, na minha casa, deixe na garagem, onde for, deixe lá. Mas deixaram e foram-se embora, não tinha nem para quem levar. Eu sei que a gente foi entrar no carro, o resultado, quando a gente entrou no carro, não funcionava a embreagem. Foi pego no tranco, não funcionava a embreagem. E assim peguei uma frota, não peguei frota, na verdade eu peguei um monte de sucata, as ambulâncias que ferro velho. Tudo ferro velho, não tinha nada funcionando, nada. O único carro que funcionava era esse, e as ambulâncias tudo com motor batido, tudo quebrado também. Mandei consertar, quer dizer, o início foi realmente da pessoa, como viu o Matuto, correr de conserto e tudo, porque foi difícil, muito difícil, mas com trabalho, resignação, força de vontade, uma equipe muito boa, uma equipe que trabalhava realmente por amor, e iniciamos o trabalho, continuamos a luta, fizemos o que tinha de fazer, o que tinha de ser feito. No primeiro ano foi muito difícil, mesmo assim com uma vontade muito grande de construir. Para você ter ideia, Danilo, o nosso município, aí eu vou citar alguns números, se você abrir o espaço aí. Pode ficar à vontade. Era 0,5. Para quem entende de prefeitura sabe, é o menor percentual que é recebido na 0,6, desculpa, era o menor percentual que a prefeitura recebe, A partir daí a gente vem de 0,8, 1,0 e aí vai aumentando. Então passamos 2 anos e 7 meses recebendo esse recurso, esse valor. E vou pegar aqui, vou dar uma olhadinha aqui, só para te mostrar a diferença de valores da época. Eu quando olhei, eu digo, rapaz, a gente fazia mágica. Olha, em 2005 nós recebemos, durante o ano todo, saúde, educação, tudo, 5.455.000. 5.455.000. Isso foi o ano todinho? O ano todinho. Esse valor, 5 milhões? O ano todinho. E em 2006 passou para 5.959. 2007, aí já tinha um pedacinho do FPM que a gente conseguiu recuperar, passou para 7.566. E aí foi aumentando, aos pouquinhos aumentando, que aí foi o percentual 0,8. Eu te digo, a atual gestão diz que está em crise. Eu queria ver o camarada fazer mágica com esse valor aqui. Porque vou te dizer, até eu peguei esse percentual, faltando fechar o mês de dezembro, a estimativa para esse ano, a estimativa, pode até dar mais, eu tenho certeza que não vai dar mais, 33.584.000. Nesse ano de 2019. 2019. Então eu peguei 5.455.000
E hoje a atual gestão vai fechar o ano com mais de 33 milhões. É muito dinheiro. E, como diz... Aí eu vou passar para outra coisa interessante também, que é o quê? É recurso próprio. Todo mundo sabe e comenta e fala que não tem nada aqui com recurso próprio. É difícil você fazer, principalmente obras com recurso próprio. Muito difícil. Geralmente se faz muita obra com emendas impositivas, né? Emenda de parlamentar, emenda do Estado, convênio do Estado. Aí você fica mais fácil. Principalmente calçamento, né? Eu fiz muitos calçamentos aqui, calçamentos que eram necessários, que eram primordiais para a nossa cidade. Um que a gente fez, que era até uma vamos dizer assim, todo mundo falava que ninguém fazia. Foi o calçamento da Rua Paraná. Que o povo chama Boca da Mata. Boca da Mata. Na época, não, ninguém faz. Um prefeito começou, calçou o negócio de uns 20, 30 metros, depois deixou e concluímos. Para você ter ideia, mesmo com esse recurso minguado, nós, na minha gestão toda, nós gastamos 1.751.000 só em obras. Em obras. Isso eu tenho mês a mês, não vou dizer para não ficar repetitivo. Ou ano a ano. E o atual gestor vai gastando até agora. Era para ter gasto, se eu gastei 1.700.000, para ter gasto ao menos uns 3 a 5 milhões. O atual gestor até agora gastou 310.000. Vê a diferença abismal. No ano de 2005, 2006, por exemplo, que a gente recebia 5 milhões e pouco, eu gastei com recurso próprio 232.000. O atual gestor, no segundo ano dele, gastou 75. E teve um ano aqui que foi interessante. 2017, não gastou nem um centavo. Nem um centavo. Em obras com recurso próprio. Informações do Sagres. Isso aqui é o seguinte, esse número que eu estou dizendo, são informações de quê? Do Sagres. Então, qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, qualquer pessoa que quiser acessar e ver a veracidade desse número, é muito fácil. É somente entrar no Tribunal de Contas e acessar o Sagres. E vai ver todos esses dados. Então... foi muita luta, muito trabalho para mudar e resgatar justamente a autoestima do nosso povo. Mas não parei um minuto sequer. Até o final do meu mandato, no dia 20 de dezembro de 2012, eu entreguei o quê? Entreguei a Praça Frei Damião. Uma praça do conjunto, né? Do conjunto Caio Correia. E hoje eu passo e vejo abandonada, as pedrinhas decorativas que tem lá caindo, suja, iluminação fraca, quer dizer, não deram nem continuidade ao que a gente tinha feito, né? Então, muita escolha, a gente vai conversar muito aqui, que eu tenho muito. Se eu for falar aqui, você nem vai falar hoje. Eu vou não, aqui o espaço aqui é você eu pode falar. O entrevistado aqui é você. Eu vou só... eu vou dizer outro dado, porque quem entrar no site também vai ver isso. Tem um problema muito sério nas prefeituras e eu tentei fazer um acerto de contas junto com o INSS. Isso é uma coisa gravíssima que todas as prefeituras sofrem com esse problema. Fazer um acerto de contas. Como? O INSS dizer quanto a gente devia e ver como a gente podia pagar. Eu peguei a prefeitura na época teve um ano completo sem pagamento, sem recolhimento de INSS. Então, o que quer dizer que o gestor antes de você deixou um ano sem pagar... Agora, mas peraí, mas ele recolhia dos funcionários e não repassava ou ele não recolhia? Uma parte eu não sei, essa parte recolhida do funcionário. Só sabe que estava devendo, né? Só que estava devendo. E pagamos parcela da dívida com o INSS de 1.483.000. Deixamos de dívida ainda, não tive como pagar tudo, era impossível. Deixamos de dívida ainda 3.177.000. Se o atual gestor tivesse pagando, diminuindo essa dívida, já estava praticamente aqui encerrado, né? Tivesse pago ao menos o que eu paguei, já estava em 1 milhão e pouco. Mas hoje a dívida do INSS, Danilo, passou presa a mim quando eu peguei. Hoje a dívida do INSS de Juripiranga são 6.018.000 reais. Quer dizer, houve um aumento grande da dívida do nosso INSS. Como vai ser resolvido aí, eu não sei. Eu sei que alguém vai ser responsabilizado, né? Você não pode aumentar a dívida do INSS. Eu diminuí. E isso aí aumentou. Na realidade, aumentou em 2.840.000. Muito dinheiro. Eu paguei, olha, 1.483.000. Acordos judiciais
Só acordos judiciais com funcionário eu paguei em número exato R$519 mil. Só de acordo judicial. Eu peguei o município com 3 de salário atrasado, de obrigações. Eu peguei o município com 3 meses de salário atrasado e o 10º do gestor anterior, que foi Arnaldo. Só que tinha algumas ações do sindicato, que tinha sido de governo passado também, onde dava muito, mas dava na faixa de uns 400 a 500 mil. E o que eu fiz? Eu simplesmente, eu acho que você tem que falar a verdade, você tem que ser franco, principalmente com quem está trabalhando com você, que é o funcionário de Juripiranga. Procurei sempre honrá-lo e respeitar. Então, fiz algumas negociações, onde parcelei. No início, com aquela vontade de deixar o município totalmente livre de débito, eu comecei fazendo pessoa a pessoa, né? E vi que não ia ter condições. Então, comecei fazendo através do sindicato e pagamos alguns em 6 vezes, em 7 vezes. Fazia uma média, olhava a minha assessoria, como é que dava para fazer, para adequar o pagamento e não atrasar o meu pagamento, que isso aí é que é mais importante. Não adiantava eu pagar o atrasado e atrasar o meu. Então, tinha esse cuidado grande de manter a nossa folha de pagamento em dia e conseguir liquidar todo. E quando foi em 2013, eu estava aqui, já tinha saído da prefeitura, eu vi uma notícia, algumas notícias no jornal, que somente 5 prefeituras da Paraíba, 5, não tinham precatório. Não tinha dívida com funcionário, não tinha dívida com fornecedor. E Juripiranga, para minha grata surpresa, Juripiranga estava no meio. Eu consegui pagar, liquidar todas as dívidas dos gestores anteriores. E o melhor, não deixei nenhuma para o atual gestor. Deixei recurso em caixa, eu deixei, já não trouxe aqui porque nem me lembrei se veio na memória agora, eu deixei na época mais de 3 milhões em obras, em convênios, e deixei mais de 700 mil em dinheiro na conta da prefeitura. Isso aí também é fácil de olhar, somente olhar o final de 2012, quanto tinha de recurso na conta da prefeitura, que vai ver 700 e poucos mil. E deixei dívida nenhuma, que também então, hoje ninguém pode deixar. No caso, você fez o saneamento na parte de finanças, né? No caso, você fez o saneamento, você saneou, arrumou a casa, deixou tudo organizado. No caso, é isso que a gente está entendendo. Olha, são 3 horas e 40 minutos. Você pode acompanhar também pelo portal PBPE, né, Thiago? No Instagram também, como é que é? @PBPE ISF, o que mais? Vamos gravar para o Facebook. Pronto, vai pro Facebook também. YouTube. Não vou liberar agora para ninguém. Daqui a pouco, se eu liberar para um para pergunta agora, a outra pessoa vai entrar. Então, daqui a pouco, depois das 4 horas, eu libero o telefone para qualquer pessoa poder falar com ele diretamente. Então, no caso, você fez o saneamento das contas, organizou, enxugou e ainda deixou dinheiro em caixa, né? Recursos, eu me lembro de um convênio muito importante para o município, que foi o convênio do abastecimento d'água na zona rural, onde aproximadamente R$1 milhão ficou para... Esse convênio, Danilo, foi assinado por mim em novembro. Mas eu não iniciei porque, como eu já ia sair no final do ano, eu digo, não é interessante eu iniciar um convênio e não concluir. Então, deixei para o atual gestor iniciar. Tinha um convênio também da pavimentação, Das casas. tinha um convênio das casas, dando uma emenda de Cícero, onde eu deixei algumas casas para entregar. No início do mandato do atual gestor, a gente entregou, também fui lá, participei. Então, eu deixei vários recursos. Eu não tenho de memória aqui não, mas eu sei que foi mais de 3 milhões. Mas isso é importante e é interessante porque mostrou que trabalhamos sério. Não deixei dívida, não deixei nenhum pagamento, não deixei nem nada pendente. Pelo contrário, deixei tudo em dia. E, Danilo, uma coisa que eu fiz desde o início, até antes de assumir, foi o seguinte. Você me perguntou o que me fez entrar na política. E eu lhe digo, principalmente o meu povo mais carente de Juripiranga. Olha, antes de eu assumir, eu consegui, através do governo Cássio, um governo, um grande parceiro nosso, consegui trazer o leite da Paraíba. E o que é isso? Na época era na faixa de 400 litros de leite, 390, 400 litros de leite.
Todo dia vinha para Juripiranga 400 litros de leite. Ajudava muito a população, e eu vi depoimentos de algumas pessoas, mesmo antes de ser prefeito, comentando que nas ruas, onde tinha muitas crianças, de manhã, de 3, 4 horas da manhã, aquele chororô das crianças com fome, e na realidade não tinham o que comer. Então, a partir desse momento, as mães agradeceram bastante, porque não tinha mais isso, amanhecia o dia tudo de barriguinha cheia, e consegui, depois que foi eleito, consegui aumentar esse leite para 700 e tantos litros. E consegui acrescentar mais ainda, através do governo Cássio, a FUBA. Era o programa chamado, em alguns lugares era pão e leite, onde tinha condições de dar o pão. Aqui, como não tinha, era cuscuz e leite. Então, tenho certeza que amenizei a fome de muita gente através desse programa. A tristeza nossa hoje, esse programa foi extinto em Juripiranga. Não existe mais esse programa em Juripiranga. Isso aí é uma coisa lamentável, isso é uma coisa que era para ter corrido atrás, para ter reivindicado junto ao governo. E está aí uma opinião até para o atual gestor, que eu tenho certeza que muitos estão ouvindo. Reivindique isso para melhorar a vida do nosso povo. Criei também, aí assim que assumi, criei uma coisa importantíssima, que foi pela ação social, a Casa da Sopa, onde toda semana a gente dava 2 dias por semana, a gente dava sopa no período da tarde, que reforçava também a alimentação das pessoas mais carentes. Uma coisa também importante que eu nunca deixei de fazer e fazia com o maior prazer, e para todo mundo, quem quisesse receber, era o peixe na Semana Santa. Peixe na Semana Santa não tinha esse negócio, não, só vai para quem é cadastrado, só vai para quem recebe Bolsa Família, só vai para isso, não, ia para todo mundo. E eu acho que tem que ser para todo mundo, porque o recurso é do município e é de todos, não é verdade? Então não tinha esse negócio de, não, vai para fulano, vai para todo mundo. E mesmo com esse recursozinho minguado que a gente recebia, consegui dar a todo mundo, e era o peixe e o arroz. Era o arroz e o peixe que a gente dava todo ano. Nunca deixei de dar, graças a Deus, durante a minha administração. Sempre mantive esse padrão. Nunca faltou também, nunca faltou. Pelo contrário, todo ano sobrava peixe, eu ainda distribuía com algumas pessoas que estavam presentes. Fiz também, através da ação social, concertos, reformas de casas. E aí fiz muitas. Às vezes a pessoa tinha um material, tinha um milheiro de tijolo, 2 milheiros, não tinha condições de fazer, eu pegava os pedreiros da prefeitura, a gente entregava a casa em ordem. Eu cheguei a ter, Danilo, 10 pedreiros à disposição do povo. Só para fazer casa do pessoal, esse pessoal que tem casa de taipa, casa caindo, esse negócio, né? O todo, vê mesmo. A gente teve alguns convênios, fiz um convênio com a Caixa na época de 20 casas populares. Teve a da Funada, foram 7 casas populares. E fiz um convênio com a SEAP, já no final do meu mandato, de 40 casas. Essas casas que você vê aí popular, tudinho foi da minha administração. E não sei se o atual gestor já procurou trazer alguma coisa, eu saiba, não veio mais nenhuma. Mas só aí a gente tem uma defasagem. Dessas casas oficiais que foram feitas, foram 47 e 67 casas. Eu fiz mais umas 150, no mínimo. 150 a 200, eu acredito. Essas 150 foi com recurso da prefeitura? Recurso próprio. Foi venda? Recurso próprio. Recurso do município. Era conserto, era reforma, era ampliação, era construção de casa. Como eu te disse, às vezes a pessoa tinha 2 milheiros de tijolo, não tinha como fazer uma casa com 2 milheiros de tijolo. A gente entrava e terminava de construir. Aí comecei a fazer também outra coisa importante que não tinha na nossa cidade, e fiz muito, foi galerias. O esgotamento, fiz muitas ruas aqui. Eu cito um exemplo aqui de uma rua que hoje é calçada, mas na época não tinha calçamento. E o esgoto era um problema sério, que atravessava de um lado ao outro. Foi a rua Pedro Alexandre. E outra pior ainda do que a rua Pedro Alexandre, e além do esgoto passava e não era calçada também, era a rua Laura Bezerra. Essa eu fiz o calçamento, fiz o esgotamento, fiz o calçamento e o esgotamento, uma valeta grande que tinha lá na Marcado de Assis, fiz o acesso da Marcado de Assis e também da rua Guanabara, através de 2 pontes que foram feitas na minha gestão, que passava em cima de uma madeira, como aquele negócio do tempo da selva, o cara passava em cima de uma madeira. E cheguei uma vez ali fazendo uma visita e tinha uma senhora que tinha caído com a criança, tinha caído dentro da valeta.
Olha, aquele me deu uma dor que eu só eu mesmo sei. Então tem que fazer. Fiz essas duas pontes. Fiz outra ponte aqui no final da Laura Bezerra. Fiz outra ponte que era para ter sido ajeitada e concluído o calçamento da rua Mato Grosso, onde tem a ponte que era para ter... Não deu para fazer no meu mandato, que foi uma das últimas obras que eu fiz com recurso próprio. Mas só quando a gente foi fazer a ligação de calçamento, tinha que ajeitar a ponte. E tinha que dar um aumento no contrato de uns 30 e poucos mil. Eu não tinha mais como fazer. Já fui no início de dezembro, eu digo, não tem mais, então o próximo gestor faça. Eu tenho certeza que não foi feito. Não passei lá, mas não foi feito nada. Era para ter feito essa ligação, né, da rua Mato Grosso ali, no final aqui da Nova Descoberta, como eu chamo, para a Serrinha de Baque. Então está do mesmo jeito. E fiz muito de esgotamento na Avenida Brasil, que também era um desastre. Você tem uma ideia, eu falei no início que tinha atolado um caminhão na Avenida Brasil, foi justamente ali da ponte para cá uma coisinha. Eu ia sair numa tarde de casa, quando eu olhei tinha um monte de gente, e estava lá o caminhão atolado, lá foram atrás de senhor de engenho para arrumar um trator, para puxar. Você vê em que grau estava Juripiranga. Calçamento da Avenida Brasil todo estragado e acabado. Na frente da prefeitura tinha um vulcão, era uma valeta lá que só você vendo. Consegui, junto com o Cássio, o asfalto, onde embelezou e melhorou muito a nossa cidade. Consegui também, junto com o ex-governador Ricardo, conseguiu novamente o recapeamento asfáltico da Avenida Brasil, que já está precisando novamente. Então, foi uma luta eterna e grande, onde não paramos um minuto sequer. Calçamentos, eu não me recordo bem de calçamento, não, mas foi na faixa de umas 30 ruas que nós calçamos. E algumas com convênio, mas muitas, grande parte com recurso próprio. Eu digo, não é fácil. Olha, calçamento com recurso próprio não é fácil. Eu que eu me recordo aqui, alguns com recurso próprio, vou ver se eu me lembro de algumas, não todas, uma Rua Paraná. A Rua Paraná é uma rua grande e larga, né? Grande e larga. E na época, me disse, até a oposição da época disse que era estreita, que eu fiz de estreita. Você vê, tem lugar lá que até a calçada, quase que acabava com a calçada do povo. Uma rua larga, grande. Calcei também com recurso próprio. A minha primeira rua calçada, eu fiquei tão contente no mundo que eu quase que desmaiava de alegria. A primeira obra de um político, né? O cabra fica... Ô, meu amigo. E do jeito que a gente pegou Juripiranga, sabe qual foi? A gente é chamada Rua da Mangueira. Aquela rua que atravessa da Avenida Brasil para a Rua Paraná. Uma rua pequenininha, na época foi 19 mil e poucos reais, 20 mil reais, né? Nessa faixa. Mas fiquei contente demais. Aí calcei também o acesso ao cemitério, que também era coisa absurda. Eu fui uma vez para um sepultamento e chegando lá perto, Danilo, o caixão quase que caía. Porque tinha umas valetas grandes, chovia, né? Aqueles cortes na estrada, quase que caía. E a partir daí também ajeitei o interior do cemitério. Calcei, fiz aquela caixa d'água, dei uma melhorada também no cemitério. Aí, aproveitando o cemitério, não vou me esquecer mais para frente, comprei uma área ao lado do cemitério, onde hoje eu passei lá e vi meio muro. Eu já vi o camarada fazer um bocado de coisa, meio muro. A primeira vez que eu vi, tem meio muro lá, metade do muro feito. E tem mais, eu comprei aquela área para ser doado. Para ser doado à população. Eu vi falando que estão vendendo. Eu acho um absurdo, porque a gente sabe a situação do nosso município, a gente sabe como Juripiranga se encontra, como Juripiranga sempre esteve, então aquilo é para ser doado, não é para ser vendido. Eu vi esse comentário que está sendo doado. Vendido. Veja, mesmo importante também, como eu disse, eu procurei fazer muito pelo social, e a gente tem que melhorar muito isso. E voltando a falar do cemitério, eu esse ano, quando eu cheguei lá em Finados, eu me deparei com um batalhão de rapazes e moças, com as camisas padronizadas, da prefeitura, cobrando a taxa do cemitério. E eu não paguei, nem vou pagar. Nunca tinha ido em cemitério nenhum. Eu nunca tinha ido em cemitério nenhum, dia de Finados. Meu sogro está enterrado em Timbaúba. Luciano queria ir lá, eu digo, vou dar uma passadinha lá. Quando cheguei lá, tinha uma multidão dentro do cemitério, uma multidão. Um carro quase que eu encostava lá, distante mesmo. Quantas pessoas tinham cobrando lá dentro do cemitério? Ninguém.
Então, eu quero dizer aqui a vocês o seguinte: se futuramente houver um retorno do nosso grupo a Guripiranga, eu não sei se a gente pode acabar com essa taxa. Não sei se a gente pode, porque o prefeito não pode se negar a receber receita. É um crime. Mas se puder, essa taxa vai acabar. É um constrangimento que você passa. É um constrangimento. Você chegar, muitas pessoas perderam o parente recentemente, e quando chegar lá, aquele assédio das pessoas a cobrar. E outra coisa, um absurdo a taxa. R$80 por um túmulo. Isso não existe em canto nenhum. Cobrar uma taxazinha boba lá para manter o cemitério, que nem há necessidade disso. Não há necessidade disso, porque a despesa do cemitério é mínima. O que é que gasta um cemitério? Somente um funcionário, um salário por mês, quer dizer, uma bobagem mesmo que se gasta com o cemitério. Então, a cobrança é muito grande. Outra coisa que a população daqui não tem condições de pagar, não tem condições, então fazendo com que o nosso povo passe por constrangimento de atrasar, é o chamado IPTU. IPTU, eu digo por mim, na minha casa eu paguei R$360. Eu pagava até o ano passado 100 e pouco. Quer dizer, houve um aumento grande, 200 e pouco, negócio desse. Todo mundo aumentou muito o IPTU. Isso aí também não tem condições. Na época, eu isentei quem tinha casa de taipa para não pagar IPTU. Não pagar. Como é que você vai pagar um IPTU de uma coisa que você nem tem? Com a casa de taipa é uma coisa que você nem tem. É passageira e provisória. Então, essa taxa de IPTU também está um absurdo. E o mais absurdo, que a maior maldade que eu vi fazer com o nosso povo, recentemente, que tentaram que eu fizesse, eu não aceitei, nem fiz de jeito nenhum, foi a taxa de iluminação pública. Meu amigo, isso é um absurdo. Por quê? Você paga uma coisa onde você não tem controle sobre ela. Como não tem controle? Olha, quem faz é a Energisa. Essa cobrança é feita através, eu acredito, de um percentual. Tentaram na minha época 2 vezes. As 2 vezes que eu fui eleito, tentaram fazer com que eu adotasse essa taxa de iluminação pública para ficar para a população. E eu nunca quis, porque não via controle nenhum da prefeitura sobre isso. Você paga, por exemplo, R$10 no mês, aí quando é no outro mês sua energia aumenta, você vai pagar 12, por exemplo. Só que a taxa do município é fixa. Então, a taxa fixa. Então, essa variação que tem para mais, principalmente só vai ser para mais, nunca diminui, vai ficar como? Vai ficar justamente para a energia. Eu acho isso uma coisa totalmente sem controle, nunca quis, não admitir, tentaram me falar, vieram falar comigo, Energisa, veio uma vez um batalhão de pessoas aí tentando me convencer a fazer, eu digo, não faço. Enquanto a prefeitura, no meu mandato, tiver condições de pagar energia pública, vai ser pago com os cofres da prefeitura. E hoje essa taxa está sendo cobrada, empurrar aí de todo jeito na população. Vereadores sem sensibilidade nenhuma fizeram justamente isso, que tem que ser votado pela Câmara. Eu, sendo vereador na época, não votava, porque tentaram fazer isso na época de Arnaldo Mozinho. E os vereadores não aceitaram. Na verdade, foi os vereadores que não aceitaram. Então, eu acho uma maldade com o povo. Cidade grande, tudo bem, mas uma cidade como a nossa, cidade pequena, sem estrutura nenhuma, um município totalmente carente, cobrar da população mês a mês, você vai dizer, não, mas o pequeno consumidor não paga. São raríssimos os casos quando o consumidor não paga, raríssimos os casos. Muito bem, são 3h56 para quem ligou o rádio agora, eu estava acompanhando a gente pela internet. Estamos entrevistando o ex-prefeito da cidade de Juripiranga, Tom Maioja, batendo papo. E daqui a pouco, a partir das 4 horas, vamos também para a segunda parte do programa, onde vai ser aberto o telefone e ele poder conversar com a população. A questão da saúde, Tom. Nós sabemos que saúde é uma dificuldade no Brasil todo, né? E não é fácil também fazer saúde em município pequeno. Como é que é a questão da saúde? Olha, Danilo, a saúde é o seguinte, é um investimento eterno. Um investimento eterno, você quanto mais investe, mais tem para investir. Você não para de investir nunca. Eu estou aqui com um resumozinho que meu ex-secretário James mandou. Quero aproveitar e dar um abraço grande a Jaminho, que é uma referência em saúde hoje no país. É um orgulho grande nosso de ter Jaminho como nosso parceiro. Quando vou fazer um resumozinho bem rápido, ler aqui o que ele botou, viu?
Quando assumimos a gestão em 2005, encontramos ambulância com motor batido, como eu disse há pouco, apenas um carro funcionando, toda a infraestrutura dos prédios da saúde sem condições mínimas de atender às normas sanitárias para postos de saúde. Apenas 2 PSF tinham condições mínimas de estrutura. Era em casas alugadas, a gente tinha casas alugadas aqui, quando eu assumi ainda passei um tempo com casa alugada. Diante dessa situação, iniciamos uma grande investida para recuperar e melhorar a saúde do município. Em 2 gestões, nós fizemos o seguinte: a gente tinha 4 PSF. Um próprio, era próprio, ali que fica ali de lado da igreja, encostado a Bel. Bel, vereador, eu quero mandar um abraço grande aí para Bel também, que eu sei que está nos escutando. A Bel e toda a equipe. Aí construiu o PSF1, que foi entregue nessa gestão, mas foi construído por mim. O 3, aqui na rua Alagoas, que eu vou ter o nome da saudosa Dona Lusa, muito amiga minha. E o PSF4 lá em Serrinha de Barco, onde foi uma grande obra e uma grande estrutura da nossa gestão. E reformamos o 2, reformamos por completo. E criamos também o laboratório de análise clínica, que não tinha aqui, foi criado lá no 2. Eu não sei nem se está funcionando ainda, viu? Reformamos o PSF do sítio Barra e deixamos uma ambulância lá no sítio Barra. Aí tem uma ambulância direto na zona rural. Isso era uma coisa importante também, tem uma ambulância direto na zona rural. Não existia esse negócio de, não, adoeceu, vai um carro da cidade para lá. A gente tinha uma ambulância direto lá. Reformamos a unidade mista, onde a gente chama o PSF1, mas não é, a unidade mista. Contratamos médico 24 horas. A partir daí eu comecei a ver que Juripiranga ia ter jeito. A gente botou médico 24 horas, que era um clamor. Construímos o céu. Isso aí foi outro marco da nossa administração, que na época, Danilo, quando a gente conseguiu instalar o céu aqui, na Paraíba tinha 40 e poucas cidades, isso incluindo João Pessoa, as grandes cidades da Paraíba todinha, que tinha o céu, o Centro de Especialidade Odontológica. Conseguimos implantar aqui, construímos com recurso pequeno, que 40 e pouco mil, a gente construiu aquele prédio, e tivemos a honra de vir o secretário de Saúde Bucal do Ministério da Saúde aqui para Juripiranga. Na realidade, como se fosse um ministro da Saúde Bucal, veio aqui para Juripiranga. E construímos o céu e colocamos em funcionamento. Implantamos outra coisa importantíssima e que me deu trabalho, mas conseguimos. Porque o meu pensamento era o seguinte: Juripiranga, na minha época, eu não tinha como uma cidade pequena, uma cidade pobre, não. Eu tinha a cidade como uma cidade grande, uma cidade que conseguia trazer as coisas. A gente implantou aqui o SAMU, que na época era para ficar dependendo de Pedra de Fogo. Só que na reunião que eu fui, eu mostrei a posição que ficava Juripiranga, Pilar e Pedra de Fogo e consegui trazer a estrutura para aqui. E James, na época, ficou muito apreensivo, que não sabia se a gente tinha condições de manter. Eu digo, faça os cálculos que a gente vai manter sim. Junto com o céu, depois a gente implantou também o laboratório de próstata dentária, que era uma coisa que me doía também, às vezes, e eu acho que todo político passa por isso. Eu estou vendo Neto de Severino aqui, não sei se já teve algum assédio disso, mas todo político praticamente tem. Às vezes a pessoa pedir uma próstata dentária. Isso é um negócio chato, danado, a gente sabe que a pessoa também vai pedir. A pessoa diz assim, rapaz, doutor, me dê meus dedos que eu não estou conseguindo nem sorrir. Aí o cara não tem nem fica constrangido também, então a gente implantou também o laboratório de próstata dentária, onde não há necessidade de ninguém nem fazer fora e nem pedir a ninguém, somente ir lá no céu que tem. E implantamos também outra coisa, só não construí o prédio, mas deixei pronto para ser construído, deixei tudo arrumado para ser construído, foi a policlínica. Eu vou dizer as especialidades que a gente tinha e depois quero saber se tem hoje isso aí. A gente tinha um cardiologista, onde a gente fazia os exames de ecocardiograma, eletrocardiograma, Holter, teste ergométrico, tínhamos fazia ultrassonografia, tinha urologista, nutricionista, fisioterapeuta, psiquiatra, dermatologista, ginecologista, psicólogo, endocrinologista, oftalmologista e fonoaudióloga. Essas foram as especialidades que a gente deixou. Por sinal, estava vindo gente sendo atendida aqui em Juripiranga, através do cartão do SUS, onde a gente recebia até alguns valores, pouco, mas a gente recebia também alguns valores através da policlínica.
adquirimos na época uma ambulância UTI. E outras ambulâncias conseguimos também através do mandato, modernizamos a farmácia básica e aumentamos os itens de distribuição de medicamento. A gente tinha mais de 250 tipos de medicamento distribuídos gratuitamente. Chegou um ponto que eu tive que alugar uma casa para fazer a farmácia do município. É da prefeitura para frente, uma coisinha. Com o pessoal da saúde que trabalhava, eu efetivei, aí eu quero mandar um abraço para os agentes comunitários de saúde, que foram efetivados justamente na minha época, eu sofrendo uma pressão grande do Tribunal de Contas, que não queria que a gente efetivasse os agentes comunitários, mas mesmo assim a gente tinha uma brechinha de nada, contando com um apoio grande lá do Ministério Público lá do Trabalho lá de João Pessoa. A gente conseguiu efetivar, hoje estão efetivados os agentes comunitários de saúde. Implantamos a ouvidoria municipal do SUS, onde você algum problema na saúde, eu vejo muita reclamação hoje, não sei se funciona ainda, mas se funcionar, faça a reclamação na ouvidoria, que é importante. Implantamos também a atividade física com idosos, que é uma preocupação muito grande minha, viu, Danilo? Aqui já era para ter um centro, uma casa acolhedora de idosos. Que é muito bom você trabalhar com criança, muito fácil. CCI, né? Centro de Convivência do Idoso, né? Muito fácil você trabalhar com criança, mas com idoso é mais complicado. É difícil, né? A redução de mortalidade infantil. Olha, na nossa gestão houve uma redução de 9 crianças que faleciam aqui, em média, para 2 crianças. Vê a redução. Adquirimos e modernizamos toda a parte de equipamento de saúde. A gente modernizou e informatizou toda a Secretaria Municipal de Saúde. Então, essas foram algumas coisas que a gente fez na saúde e muitas mais que a gente não parou nenhum momento de trabalhar, né? Exames, às vezes exame caro que a população não podia pagar, a prefeitura pagava, eu tinha o mau prazer de pagar. Então, essas foram algumas ações nossas. Vamos continuar o bate-papo. Se você tiver alguma pergunta a fazer da sua parte, faça, que eu ainda tenho algumas coisas ainda para dizer. Tem a parte de esportes. Pronto. Hoje vou entrar numa coisa e sair em outra. Uma coisa que nosso município vem sofrendo muito, não só no nosso município, mas no Brasil em si, e toda a região, se chama violência. A violência hoje está generalizada e Juripiranga está na frente de tudo. É um grande número justamente da violência. E o que é que a gente fazia na época? Procurava, que eu vi até acredito que foi um secretário, dizendo que a quantidade de policiais não é interessante para combater o crime. Ele foi para um convênio, um congresso, não sei onde danado foi, e foi debatido isso, que a quantidade não é interessante. E eu vou dizer, vai combater o crime como? Como é que vai combater o crime sem policiais? Aqui na época do governo Cássio, a gente conseguiu colocar um delegado, a gente conseguiu deixar no município 2 agentes da Polícia Civil, a gente conseguiu um veículo para aqui, um veículo da Polícia Civil, a gente conseguiu a quantidade maior de policiais militares, um veículo e uma moto. E o que é que a gente fez nesse meio tempo? A gente procurou incentivar o quê? O esporte, meu amigo, que é onde você vai tirar o jovem da droga, o jovem do mau caminho, justamente incentivando o esporte. Então, Danilo, na época, nós criamos 2 ginásios de esportes. Mas foram 2 ginásios de esporte. Consegui recuperar o campo, o estádio municipal. Consegui botar a iluminação com recurso próprio no estádio municipal. E eu vi essa semana comemorando que entregaram uma mini quadra. Olha, eu mesmo sinceramente não vou querer desfazer de ninguém, mas eu nunca vi mini quadra, eu vejo mini campo. Mini campo eu já vi, agora mini quadra é a primeira vez que eu estou vendo. Deve ter sido um espaço que tem lá atrás na José Grimaldo, onde ele limpou e ajeitou para fazer uma área de recreação, aí botaram o nome de mini quadra. A primeira coisa. E outra, eu construí um clube municipal. Tinha um clube aqui, onde todo mundo chamava de Casa de Farinha, era aquela degradação total, principalmente da população bem que achava aquilo muito feio. Construí um clube municipal, onde os jovens também iam para o clube, iam se divertir. Pequenas festas eram feitas lá, que as grandes festas nós passamos a fazer na rua, de graça para todo mundo. Criei
e implantei uma biblioteca. Você vê uma cidade como Juripiranga, com 10 mil habitantes, não tinha uma biblioteca. Você queria fazer uma consulta, não tinha. Hoje a biblioteca vai ficando mais provavelmente por fora, porque já tem a informática, onde ele também criou o laboratório de informática. Na época a gente criou vários laboratórios de informática nas escolas. Muito bem, são 4 horas e 5 minutos. Olha, eu vou para um rápido intervalo, 5 minutinhos. Registrar a presença dos vereadores Rosil Pereira, vereador Nocego e Sérgio Lanche. 5 minutinhos, a gente volta. Quando voltar, o telefone a gente vai liberar, mas eu tenho uma pergunta para você, Tom. Antes de a gente liberar o telefone, conversar com o povo. Diga. Os comentários da cidade são grandes, né? Comentário da cidade, das esquinas. Tá chegando a campanha de 2020. E tá surgindo como eu posso dizer, uma dúvida, aquela dúvida que está na cabeça de muita gente e muita gente tá falando. E a dúvida é a seguinte: quem é o candidato da oposição? É Tom Maioja? Uns dizem, não, Tom não é candidato, vai colocar o filho, vai colocar neto, Netão está até aqui também no estúdio, colocar Netão. Alguém diz, rapaz, ele não pode ser candidato, será que ele vai? Enfim, eu quero perguntar a você, para você responder no próximo bloco, quando eu voltar. 5 minutinhos. Você vai ser candidato a prefeito, sim ou não? Você me responde já depois dos nossos comerciais.